Queridos irmãos, a graça e paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por essa noite. Estamos na casa do Senhor, reunidos em seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados irmãos, no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5. Glória a Deus pela vida da igreja reunida nesta noite. Jó 1, versículo de 1 a 5. 1 de 1 a 5. Quando já acharam, digo amém. Amém. Se não achou, diga misericórdia. Jó é antes de Salmos. Palavra do Senhor para nossa meditação nessa noite. Vamos falar a respeito das pessoas que superam. Jó, Antigo Testamento, no capítulo 1. Amém agora? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Palavra do Senhor, Ele aplica em nosso coração. Vamos orar. Senhor, é no nome do Senhor que nós nos dispomos nesta noite a ministrar sobre a Tua palavra, Pai. É debaixo da direção do Teu Espírito que nós nos colocamos aqui para falar da Tua palavra. E por isso nós rogamos o Teu Espírito, a Tua bênção, a Tua graça, sabedoria, discernimento sobre nós que vamos ouvir a Tua palavra nesse instante, Pai. Que o Espírito do Senhor venha conduzir todo esse momento, do início ao fim. E que o Senhor, que usa pecadores para falar em seu nome, use a minha vida nesta noite por suas misericórdias, para abençoar a Tua igreja e fortalecer-nos a fé, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, eu falei aqui 15 dias atrás, baseado no texto de João, capítulo 2, onde Jesus entra no templo expulsando os cambistas e aqueles que vendiam e roubavam dentro do templo do Senhor. Eu tirei dali 3 características de alguém que supera as dificuldades, que supera as adversidades e desafios desta vida. No modelo perfeito do nosso mestre, nós tiramos ali algumas lições para nossas vidas, mas hoje eu quero também tirar da vida de Jó algumas coisas interessantes que é próprio de quem Deus usa para superar os desafios desta vida. Eu tenho certeza que há em nós um desejo de superar todas as dificuldades, sofrimento, dor. Mas não basta ter o desejo, tem que ter atitude, né? Tem que ter posições para que você supere, né? Seja uma pessoa que supere os desafios da vida. E essa semana eu vi uma reportagem a respeito das igrejas do Brasil.
O censo do IBGE, o último que foi feito agora no ano passado, concluiu que o nosso país tem mais igrejas do que hospitais e escolas. Nós estamos lotados de igreja no país de ponta a ponta. E isso me preocupa muito e me deixa muito hesitante, por causa que se tem mais igrejas do que escolas, do que hospitais, que o povo está aí morrendo em tantas enfermidades, então algo está errado com a igreja. Isso até uma criança conclui. Se tem muita igreja e pouco hospital e pouca escola, então que igreja é essa que a gente não está sentindo ela aqui? Como é que está essa saúde dessa igreja que a gente não está sentindo? Se ela está mais em quantidade do que escola, era para ela estar educando bem mais as pessoas. E se ela tem mais do que hospitais, era para ela estar sanando as pessoas das suas enfermidades. No mínimo, meus irmãos, isso me leva a pensar na seguinte questão: nós estamos percebendo que estamos num momento que a gente precisa realmente sair do lugar, avançar um pouquinho. E eu sei que você que é novo convertido está naquele gás, naquele amor. Já aquele que já está há alguns anos na caminhada, já está mais tranquilo. Não está tão forte como aquele que começou agora. E chego a dizer que há alguns que já se acomodaram e sentaram. Aqui está bom, vou ficar por aqui. Já acha que a sua fé está tranquila e não precisa de tanto mais esforço, nem de avanço tão significante. Portanto, eu vejo que o nosso país, a igreja que está no Brasil, é uma igreja que está vivendo esse momento, que não é um momento bom. Ela possivelmente viverá momentos bons, mas acredito que agora não está. E eu percebo que essa igreja ela está precisando superar alguma coisa. Se ela está na quantidade que está, na multidão que está dentro de um país, com quase 50% de cristãos aqui dentro, e a gente está vendo o que está vendo e está como está, então tem alguma coisa que a gente precisa superar isso aí para poder avançar e chegar no nível mais maduro, mais espiritual. E com isso eu olho para a vida de Jó aqui com vocês nesta noite e vejo um homem, nas palavras do próprio Deus, falando a respeito dele de uma maneira maravilhosa. Aqui a gente leu uma porção do livro de Jó que fala do retrato de Jó e da sua família. Quem era Jó e quem era a sua família. Porque o livro começa logo com essa descrição do que ele tinha, do que ele possuía, de como ele agia, de como ele administrava, de como ele era com sua família, com seus filhos. Porque logo a seguir, meus irmãos, depois de falar desse perfil do Jó, no versículo 6 em diante, vai falar do teste que Jó vai ser submetido. E acompanhe comigo a seguinte raciocínio: Deus, Ele não nos prova além do que a gente pode suportar. Sim ou não? Então Jó diz quem é, Deus diz quem é Jó, e logo a seguir Deus mostra o teste que ele vai ter que passar. E o teste que ele vai passar é o teste do tamanho que ele precisa passar, para ele poder, de alguma forma, amadurecer ainda mais. Porque as palavras ditas a seu respeito por Deus é que ele é um homem espiritualmente maduro, um homem, um pai abençoado, um homem de um caráter aí íntegro, reto, de todas as qualidades que citar aqui. A que é temente a Deus é a que se destaca e que pode sinalizar para a gente que Jó é uma pessoa de muito boa índole e de um relacionamento com Deus maravilhoso. Então Deus mostra para nós o perfil e mostra para nós o teste qual Jó será submetido. E em toda a Bíblia vai ser assim. Deus olha quem é você e vai lhe provar
de acordo com aquilo que você é. Qual a prova que Deus daria a um homem íntegro, temente a Deus, a um homem que já tem todas as qualidades que Deus quer de cada um de nós? Tem coisa aqui que Deus vai querer de Jó, aperfeiçoamento. Por isso que ele coloca Jó diante da prova, e que prova que a gente todo conhece, ao grosso modo de falar, o quanto esse homem sofreu nessa provação toda. Meus amados irmãos, o que eu percebo aqui, para a gente poder iniciar a nossa reflexão, é que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que sabe, conhece a área que eu preciso superar. O tanto que eu preciso superar na minha vida. Nós estamos numa escalada. A Bíblia nos convida a crescer e cada vez mais multiplicar esse conhecimento em Deus, em Cristo Jesus, na graça e no conhecimento de Jesus. Nós temos que ter uma escalada de conhecimento. Deus nunca vai dizer para você aqui em vida, tá bom, pare aí, já está legal, você já tem uma fé maravilhosa. Deus nunca vai dizer isso para nenhum dos seus filhos. Já que estamos em ascensão, em progressão, Deus compreende que Jó é este homem muito abençoado, porém há algo nele ainda a ser melhorado. E aqui eu enxergo que o nosso Deus, Ele é aquele Deus que dá a prova do tamanho que nós precisamos para superar. E melhor ainda, Deus só permite os sofrimentos para a gente viver e sofrer nele, se nós vamos receber de Deus o suficiente para superá-lo. Deus jamais iria colocar você num caminho de provação para você morrer. Deus coloca Jó numa fileira de sofrimento terrível. Ele fala das qualidades de Jó e depois diz o que vai acontecer com Jó. Jó não está sabendo de nada, mas ele vai entrar por essa vereda de sofrimento, e Deus já sabe que Jó, lá no final, ele vai superar todo esse sofrimento. Jó não sabe disso. Jó se desespera. Jó, ele lamenta, ele se angustia, ele sofre todas as espécies que você possa imaginar. Jó sofre tanto que a gente fica até pensando que Jó é uma história fictícia. Como é que um ser humano aguenta tanta coisa como esse homem? De maneira que, meus irmãos, o Deus que nos prova é o Deus também que nos garante que nós vamos suportar essa provação e depois superá-la para a glória de Deus. Deus vai fazer isso com Jó, permitir que ele entre numa vereda de sofrimento inimaginável, terrível. Porém, Deus também já tem a plena convicção de que Jó irá superar todas as suas dificuldades, e lá no final ele vai chegar lá de maneira bastante graciada, vitoriosa. Deus será com este homem em todo o seu sofrimento, e o próprio Jó vai testemunhar isso no final do seu livro, mostrando para nós que o nosso Deus é o Deus que nos prova, mas também que nos faz vencer todas as tribulações da nossa vida. Amém? Olhando para Jó, o que é que tem na vida dele que tornou ele um homem hábil para superar o seu sofrimento? A primeira coisa que eu vejo aqui é que, de alguma forma, não como nós hoje, mas de alguma forma mais um pouco incerta, Jó tinha uma aliança com Deus. Ele tinha um trato com Deus. Para ele ser tão íntegro, para ele ser tão reto, temente a Deus, ele de alguma forma, ele tinha feito uma aliança com o Senhor, de viver com Deus, de andar na presença de Deus. Não tem como alguém ser tão dedicado, fiel, zeloso, temente a Deus, se antes não tinha feito com ele uma aliança como Jó. O que nos faz entender, a Bíblia não vai dizer nenhum tipo de atitude de Jó fazendo aliança com Deus, mas o texto
falando sobre a sua vida, revela que este homem, de alguma forma, tinha uma aliança com Deus. E aqui eu percebo, meus irmãos, que as pessoas que neste mundo precisam superar e superam as dificuldades e os sofrimentos são aquelas que em algum dia fizeram a sua aliança com Deus, se renderam a Deus, reconheceram que Deus, Ele é o sumo Senhor de todas as coisas, e que diante dEle a gente precisa se render e fazer com Ele um trato de forma de vida, entregando na vida a Ele, para que Ele seja em nós glorificado em todo o tempo. Acredito que isso fala de toda a vida de Jó. Jó tinha um relacionamento com Deus. Jó tinha uma aliança com o Senhor. A sua vida, o testemunho divino a seu respeito fala disso, testifica disso. Por isso que ele é um homem tão zeloso a Deus, um homem tão íntegro diante de Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Não precisava ninguém estar de lado de Jó para ele permanecer sendo o que ele era. Até porque quem falou aqui que ele é um homem reto, justo e íntegro foi os lábios santos e oniscientes do Senhor. Logo, a gente percebe, meus irmãos, que antes de qualquer coisa, para você superar os sofrimentos da vida, há de se ter uma aliança com o Senhor. E essa aliança com Deus não pode ser de maneira nenhuma abandonada. Do lado de Deus a gente sabe que Ele nunca abandona, mas do nosso lado a gente sabe que há falhas. Mas glórias a Deus, que o sucesso da aliança que Deus fez com a gente não depende de nós. Isso não é incentivo para você ser relaxado com a sua aliança com Deus. Isso não é um pretexto para você dizer: Deus fez aliança comigo, eu estou tudo certo, vou para lá viver minha vida do meu jeito, então a aliança não está feita. Quem fez uma aliança com Deus é como Jó: anda, vive, teme a Deus, se desvia do mal, porque ele teme o Senhor. Ele tem um trato com Deus muito profundo, muito fechado. Por isso que a sua vida revela, proclama isso. Ele tem uma aliança com Deus. Uma segunda coisa que eu vejo que a gente precisa para superar o sofrimento, como Jó aqui superou, e ele superou, acredito eu, muito devido a isso. Jó tinha uma prática que todo cristão deve ter, meus irmãos. Ele se acordava todas as madrugadas e ele orava por sua vida, por seus filhos, e orava e sacrificava ao Senhor, oferecia holocausto, já que ele era um homem muito rico, e a sua riqueza aqui se mostra pela quantidade de animais que ele tinha. O escritor deste livro diz que Jó é rico, não porque ele tinha ouro, prata, mas porque ele tinha muito animal. A única riqueza de Jó que você vai ouvir falar no livro dele, é que ele tinha muito bicho. É muita ovelha, é muito camelo, é muita jumenta, é tudo de animais. E tinha muita gente trabalhando para ele. E o texto nos fala que Jó tinha o que chamamos hoje na teologia de devocional diário. E todo dia você parar, ter um momento para falar com Deus. Meus irmãos, o que sustenta a sua fé é justamente isso. Todos os dias você tem que parar um minuto, alguns instantes, para falar exclusivamente com o seu Deus. E não subestime isso. Se a gente constrói essa prática que Jó tinha, de todos os dias, e o horário que ele escolheu era o pior que tinha, né? Para levantar. Ele escolheu de madrugada. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto. Tenha em mente que quando ele fala aqui que Jó oferecia holocausto, Jó tinha que matar animal, Jó tinha que queimar o animal, ele tinha que fazer todo o papel de um sacrifício, de um sacerdote. Era trabalhoso. Então não custava alguns minutos, era tempo decorrido. Ele tinha que sacrificar animais, oferecer a Deus em holocausto, queimar aqueles animais, fazer todo um processo tal como segundo a lei, porque nessa época ele já tinha noção do que é uma adoração.
Jó é do mesmo tempo de Abraão. Ele já tinha uma noção de como Deus se agradava de ser adorado. Então a devocional de Jó não é como a nossa. A gente pode se acordar, dobrar os joelhos, ler uma porção da Bíblia, fazer uma oração, aleluia, está feita a devocional. Jó não, se levantava de madrugada, tinha que de alguma forma matar algum animal, e olha que ele tinha muito para matar, e ele matava um por noite. Todas as noites ele oferecia ao Senhor cada holocausto por cada filho, já que ele tinha 10, ele oferecia 10 sacrifícios a Deus todas as noites, porque ele temia em seu coração que seus filhos pecassem contra Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, nesta noite para você que um crente que todos os dias tem o seu momento com Deus, vai ser bem mais difícil ele cair. Vai ser bem mais difícil o diabo vencê-lo. Nós precisamos ter essa prática. E talvez seja por isso que Jó suportou tantas aflições, porque ele tinha reserva. Os seus dias eram ocupados com momentos com Deus, em oração. Quando veio essa tamanha aflição sobre ele num dia só, é por isso que você vê Jó adorando. Ele se prostra, ele adora o Senhor, ele consegue em lágrimas, em desespero, louvar, adorar o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, porque esse homem tem uma trajetória, um dia a dia, uma rotina, um cotidiano, onde todo dia ele está ali falando com Deus. Isso para nós aqui, século 21, brasileiros, que só chegam atrasados nos compromissos, que só vivem correndo, que deixa para se acordar 10 minutos antes dos compromissos, para se aprontar, fazer tudo e sair nas carreiras. Nós que vivemos no mundo imediatista, isso aqui para nós seria algo terrível. E está aí, meus irmãos, uma das razões porque muitos de nós não superamos nossos problemas, porque a gente acha que só vem falar com Deus na igreja. Em casa a gente não fala com Deus, a gente não tem um lugar separado lá para falar com Ele, a gente não lê a palavra de Deus regularmente. Parece coisa de gente besta, né? Até coisa boba e banal, mas são esses grãozinhos diários que fazem toda a diferença. Eu costumo pensar nos meus estudos, que até hoje eu estudei, de teologia, que existem 3 coisas na vida do crente que são as coisas mais fortes da vida dele. A primeira delas é isso aí: um devocional com Deus todos os dias, um culto doméstico, você e Deus. Uma segunda coisa que pode ser forte para a sua vida é o fato de você separar um dia para o Senhor. O dia do Senhor é dele e não meu. São coisas pequenas. Jó fazia questão de colocar isso diante de Deus. Jó, além de ter testemunho vivo de Deus sobre sua vida, que ele tinha de fato uma aliança com o Senhor, Jó é este homem que todos os dias tinha um momento a sós com Deus. E tem mais uma coisa aqui. O versículo que nós lemos, no versículo 5, diz que Jó, ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Meus irmãos, para Jó fazer isso, ele tinha que ter muita disposição, ele tinha que ter muito empenho, ele tinha que ter muita firmeza no Deus ao qual ele servia, porque o maior medo de Jó era que seus filhos pecassem contra Deus. Amém? De todos os pais da Bíblia, Jó é aquele pai que investe muito mais na vida espiritual dos seus filhos do que na vida material. Ele prefere se levantar de madrugada, oferecer sacrifício ao Senhor pelos seus filhos, do que dar outras coisas valiosas que ele podia dar a seus filhos. A gente não vê outro relato aqui sobre o que Jó dava aos seus filhos. Vê que ele dava esta oração diária, noturna, sozinho, fazendo isso diante do Senhor. E é isso que nós precisamos ter em nossa vida,
para que a gente possa ser alguém também que supera as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Jó é este homem, meus amados irmãos, que tinha um relato sobre a sua vida de Deus muito claro, um relato muito direto de Deus sobre ele. E o texto nos diz aqui que ele era um dos maiores da sua terra. Além de Jó ter uma aliança com Deus, isso é visto na sua vida, além de Jó ter essa vida devocional diária com o Senhor, eu acredito, meus irmãos, que Jó tinha outra coisa que nós precisamos ter para superar os problemas da nossa vida. Uma das coisas que você pode até dizer, não, isso é coisa de gente materialista. Não é não. Jó tinha uma boa administração de todos os seus bens. Uma coisa é chegar e conhecer a Deus pobre. Outra coisa é você continuar vivendo com Deus ainda pobre. Pobre que eu falo é na miséria. Meus amados irmãos, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos dá todas as graças de virtuosidade para a gente poder viver uma vida exemplar. Uma administração que esse homem tinha em tudo que ele possuía, porque ele nasceu rico. O texto nos faz entender que ele tinha muitos animais, muitos servos ao seu dispor, mas o texto nos faz perceber que Jó era um homem de maneira muito ordenada nos seus bens. Ele tinha uma administração muito boa. Quando o Senhor fala que Jó era um homem íntegro, a palavra hebraica aqui é um homem maduro. Um homem maduro que sabia o que fazia, que de alguma forma ele administrava muito bem a sua vida. E ele nunca ia ficar pobre, porque ele tinha todo um cuidado com a sua vida, e com a sua vida espiritual e sua vida material também. Jó era este homem que o Senhor vê ele como pessoa madura, mas ele ainda pode amadurecer mais um pouquinho. A riqueza de Jó vai ser descrita, como já falei, pela quantidade de animais que ele tem. No versículo 3, vai dizer para a gente que ele tinha 7.000 ovelhas, isso é pouco, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que Jó era o maior de todos os do Oriente. Meus amados irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês, que a gente precisa aprender a administrar o que Deus põe na nossa mão, pouco ou muito. Quando eu falo aprender, é que a gente vai apanhar no começo. No começo a gente vai apanhar, para aprender a manusear, a lidar bem, certo, com aquilo que Deus põe em nossa mão. Eu tenho um exemplo de vários de vocês que estão aqui agora. Conheci muitos irmãos aqui da igreja, uma vida muito simples, humilde, não tinha muita coisa para poder viver. Hoje já não está a mesma coisa mais. Deus já abençoou. Aqui na igreja, quando chegamos aqui, só tinha um carro, se eu não me engano. Era o teu, que não tem mais hoje, que vai vir de novo, né, Fábio? Era o único que tinha, pelo menos quando eu cheguei aqui. Hoje a gente vai contando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem muito carro na igreja já. E eu estou falando material por quê? Porque o Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele não quer que nós sejamos ricos. Não é essa a proposta. A riqueza na Bíblia é uma bênção perigosa e poucos têm. Mas o que eu estou querendo chamar para os irmãos aqui é que de alguma forma você tem que aprender a crescer no que você é. Nós temos que aprender a crescer e administrar o que Deus coloca em nossas mãos. Não vai ficar na mesma coisa não. Se a gente pedir sabedoria a Deus, entendimento a Deus, o Senhor vai nos conduzindo. E eu já vi irmão aqui na igreja pegando um pouquinho de dinheiro e sabendo lidar bem direitinho com ele e crescendo. Nós precisamos administrar com sabedoria o que Deus põe em nossas mãos, porque são essas pessoas que superam sofrimentos. Jó tinha uma aliança com Deus. Jó tinha uma vida de devoção a Deus diariamente.
mas nos faz entender também que Jó era esse homem que administrava muito bem o que Deus colocava nas suas mãos. Com isso, ele se tornou o maior de todos os homens ricos da sua terra. Na terra de Uz, Jó era o homem maior daquela terra. Com isso, meus amados irmãos, eu aprendo que as qualidades que Deus quer de nós, para a gente superar desafios tremendos na nossa vida, são essas três coisas. Nós precisamos construir, desenvolver e cada dia mais, renovar a nossa aliança com Deus. Nós, no decorrer da nossa caminhada, muitas vezes temos que desfazer coisas, teremos que desfazer laços com pessoas, mas a aliança com Deus é uma das coisas preciosas que a gente nunca pode deixá-la de lado. A aliança com Deus é o que nos garante a vida e a vitória. Você já viu alguém estar do lado de Deus e perder? Não tem como. A outra coisa que eu quero, e falei aqui já hoje aqui, que nós precisamos para superar as aflições da nossa vida, é construir com Deus um devocional diário, um momento a sós com Ele diário, porque se há alguém que deseja estar conosco, é Deus. E nós precisamos estar com Ele todos os dias. Precisamos estar com o Senhor, ouvindo a sua voz, falando com Ele, lendo a sua palavra, guardando em nosso coração tudo que está sendo desenvolvido, porque se hoje eu estou vivo e meditei na palavra de Deus, de alguma forma em outro dia, essa palavra vai ser útil para a minha vida, para a minha fé em Deus. Amém? Precisamos construir com Deus pouco a pouco uma vida devocional, para que isso possa nos fazer andar fortalecidos dia a dia. Queridos irmãos, se você for depender da oração do pastor, depender da oração do grupo de ciclo de oração, você está arriscado a cair. Nós precisamos construir com Deus uma vida diária, de estar ali com Deus, a sós com o Senhor, entendendo que isso é necessário. Precisamos estar nesse vínculo com o Senhor. Todos os dias nós precisamos estar nos pés de Jesus. Nesse quesito não tem forte, não tem fraco, não tem caso perdido. Tem aquele que precisa estar nos pés do Senhor todos os dias, dependendo dele, de sua graça, para que você possa se manter de pé. Amém? Feliz do cristão que já entranhou nos seus dias a prática de conversar com Deus a sós. Feliz do cristão que tem investido na sua fé desta forma. Queridos, eu falo tudo isso aqui consciente do mundo que nós estamos vivendo. Um mundo frio, um mundo seco, um mundo sem Deus. Tal como Paulo descreve lá em 2 Timóteo, lá ele fala: os homens dos últimos tempos serão homens muito maus. E de fato, nós estamos nesse tempo. A gente não pode mais ligar uma TV para assistir um repórter, porque não tem mais repórter. Está difícil. A gente não pode mais brincar com as coisas mais, porque as coisas estão muito mais sérias. As pessoas estão mal a pior, as coisas estão ficando cada vez terríveis. Nós precisamos manter a nossa vida com Deus resguardada, porque nós que precisamos buscar a Deus, nós que precisamos nos colocar diante de Deus. Se não for isso diariamente, para onde nós iremos? Eu sei que a igreja é um lugar bom de estar. Eu sei que cultos a Deus é gostoso de estar junto com nossos irmãos. Mas Deus deseja encontrar-se conosco lá, a sós, na sua casa, no seu lugar. Nós precisamos construir isso com Deus, porque Deus nos espera sempre na sua presença para falar com Ele. Amém? Em último lugar, eu falei e repito: aprenda a administrar o que Deus entregou em suas mãos. Aprenda a colocar isso de uma maneira muito suprema, muito sigilosa, porque a gente está convencido de que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu.
das menores às maiores coisas, tudo que temos veio do Senhor. O que a gente ganhou do diabo e no mundo ficou lá. Deus não aceita você seguir a Ele com coisas do mundo. Tudo que nós temos hoje, nem que isso signifique empobrecer mais, nem que signifique sair de um emprego, mas tudo que temos hoje é porque o Senhor tem nos concedido. Uma vez reconhecido isso, a gente agora para e começa a ter uma administração muito ponderada sobre tudo isso. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que Deus nos faz passar por grandes sofrimentos, mas isso com a certeza de que nós iremos superar todo e qualquer sofrimento. Agora olhe para Jó. Se Jó passou por dentro dessa luta todinha e chegou no outro lado, tinha coisas na vida dele que o fez vitoriar em Deus. Tinha coisas na vida de Jó que também podemos dizer que alongou essa tribulação. Como ser humano que ele era, teve falhas, que em vez de aprovação passar um tanto, passou um pouquinho mais. Porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Podia ser um livro de 3 capítulos. Mas já que Jó e Deus entraram ali em consenso, isso demorou. Você vai ver isso lá no capítulo 38 em diante. Enfim, Deus aparece. Enfim, Deus fala com Jó. Jó ouve, percebe a bobeira que ele fez, falou demais, e ele aí tem uma experiência particular com o seu Deus. Olhando para esse livro no geral, meus irmãos, a gente vai perceber que Deus sempre, quando quer nos levar a um estágio maior com Ele, Ele nos permite passar por grandes situações que a gente jamais imaginaria passar. Por isso eu recomendo aos irmãos, nunca deixe a sua aliança com Deus se desvanecer, porque isso é sinal e garantia de que você vencerá todas as coisas. Quem está em aliança com Deus não perde batalha. Quem está em aliança com Deus não vai ser envergonhado para sempre. Por isso eu lhe recomendo nesta noite de domingo, que você aprenda a acordar todos os seus dias e faça do seu início de dia um momento a sós com o seu Senhor. Compre um livro, faça qualquer coisa que seja bom para edificar a sua fé, e que todo dia você possa ler um tanto e edificar a sua fé com o Senhor. Faça alguma coisa para o seu relacionamento com Deus não ficar na pindaíba, caindo aos pedaços. Nós nunca vimos tanto crente fraco na vida. Nunca encontrei tanto crente fraco como no tempo de hoje. E a razão simples é essa: o indivíduo não tira tempo com Deus diariamente. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus vai atrás de você, Ele se apresenta a você quando você o busca. A razão de estarmos vivendo, como eu falei no início, essa reportagem que eu vi, de igrejas e mais igrejas no país, de ponta a ponta, e menos hospitais e menos escola, era para termos um país aí abençoadíssimo. Não era para existir carnaval no Brasil. Não estou pedindo muito. Se tivéssemos uma igreja de fato verdadeira e consagrada ao Senhor, com vida devocional diante de Deus, com a vida diante do Senhor, com integridade como Jó era, a gente não tinha problema. A corrupção ia haver, mas ela ia ser vencida. A igreja ia ser outra igreja. O povo, a família ia ser outro povo, outra família. Meus amados irmãos, de tempos em tempos Deus tem que vir visitar o seu povo, seja com avivamento,
para renovar e acender de volta a chama da presença do poder de Deus, seja também com juízo, como foi o caso de Jó. Deus visitou a vida deste homem e sua família com um juízo tremendo, e dos piores que tem, porque a gente não encontra razão. Olha para o camarada todo perfeitozinho, não tem defeito esse homem, mesmo embora sendo um homem perfeito, mas a gente olha para ele e vê um crente piedoso, um crente sincero, e Deus dá uma prova tamanha dessa. Aqui eu aprendo, queridos irmãos, que o nosso Deus, Ele sempre vai esperar de nós, uma vez que estamos plantados no Senhor, Deus vai sempre esperar de mim e de você, que a gente continue crescendo. Se a gente parar de crescer, de alguma forma, Deus vai vir a nós. Se você pegar a sua fé e colocá-la bonitinha no cantinho ali e dizer está tudo certinho, Deus com certeza Ele virá. Assim como Ele veio lá na Torre de Babel. O que aconteceu lá? Os homens se uniram para fazer uma torre que chegasse até os céus, a fim de que seus nomes fossem postos lá no pico, no topo dela, os nomes de cada um, para que em qualquer parte da terra que eles estivessem, ele pudesse enxergar seus nomes e se guiar para aquela torre e dizer: nós somos grandes. Diz o texto de Gênesis 11 que o Senhor desce para ver o que os homens estavam fazendo. Ele é atraído àquele lugar, até porque Babel significa porta do céu. Aí Deus desce lá e olha e vê os homens tudo unidos num propósito que não era bom, mas estavam unidos. Há quem diga que se Deus não tivesse intervido, eles tinham chegado de fato no céu, porque estavam unidos. Quem impede um povo unido? Deus desce, olha e vê o que estão fazendo não é bom, porque o intento dos seus corações não é bom. Então Deus confunde, Deus entra com juízo. Aqueles homens são confundidos, as suas línguas começam a mudar, e ali nasce o que nós chamamos hoje de idiomas, e cada um não se entende, e se encontrava um que se entendia, ia por ele para um lado, e aquela turma para lá, e assim se formou as várias nações diferentes da terra. De maneira que das duas uma, Deus ouvirá a nós com seu juízo, para nos despertar e nos fazer continuar crescendo, ou Deus virá a nós com seu avivamento, a fim de nos fortalecer e nos reviver ainda mais, para glorificar o seu nome. Olhando para a vida de Jó, nós aprendemos hoje aqui, que o Deus que nos prova, é o Deus também que nos dá subserviências, aquilo que é necessário para a gente superar as nossas dificuldades. Com isso eu aprendo que eu preciso ter e construir na minha vida algumas coisas que eu não posso abrir mão delas. Uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, um relacionamento devocional com Ele diariamente, e uma boa administração de tudo que Ele coloca em minhas mãos, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. O versículo 5 termina dizendo: assim o fazia Jó continuamente. Todos os dias Jó estava na presença de Deus. Amém? Eu peço que você ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o mesmo Deus que tratasse com Jó. És o mesmo Deus que trata com essa igreja hoje aqui. E o Senhor nos chama a atenção para alguns detalhes importantes da nossa vida relacionamental com o Senhor. Como estamos tratando o Senhor? Como estamos vivendo a nossa vida contigo, ó Pai? Em uma aliança sincera? Ou tratamos
tratando Deus como alguém que pode esperar, que tem um valor, que eu negocio, que eu abro concessões para Ele. Senhor, ajuda-nos nesta noite a entender a Tua palavra. Nós entendemos que Teu servo Jó passou por tudo isso, tinha todo um perfil que o Senhor construiu nele, e por isso ele passou e chegou no outro lado. E ele vai dizer: melhor foi o final da minha vida do que o começo dela. Ajuda-nos nesta noite aqui, Senhor. Tão longe de Jó, milhares e milênios nos separam de Jó, mas, Senhor, concede-nos a graça de estarmos aqui voltando aos Teus pés, de estarmos reatando contigo a nossa aliança, de estarmos levando o Senhor a sério, temendo ao Senhor, e todos os dias buscando estar aos Seus pés, junto do Senhor, derramando a nossa vida na Sua presença. Deus, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor põe em nossas mãos, seja o muito, seja o pouco. Ajuda-nos, Senhor, a administrarmos tudo que o Senhor põe diante de nós. Ajuda esta igreja, Senhor, a suplantar, a superar os desafios que se opõem diante de nós. Nós não queremos ser cristãos, meu Senhor, estagnados, atrofiados, nanicos. Não queremos ser crentes, meu Senhor, ó Deus, limitados pelas circunstâncias. Nos ajuda, Senhor, a sermos libertos de todo impedimento e construir com o Senhor uma vida santa, temente a Deus, de devoção, de entrega ao Senhor, de total derramamento diante da presença do Senhor. Pai, nós oramos por Tua igreja nesta noite, que o Senhor levante corações contritos, que o Senhor levante vidas aqui, Senhor, que sejam realmente ali derramadas aos Teus pés, Senhor, contritas, arrependidas, ó Deus, que tenham do Senhor sabedoria, que tenham do Senhor inteligência, não somente para viver na Tua presença espiritualmente, mas também com tudo que faz. Que o nosso testemunho de vida, Senhor, se alongue, chegue a outros e chegue lá falando bem do Teu nome em nossa vida. Oramos por uma igreja, Pai, que não pode ficar só em quantidade, não pode ficar somente em número. Essa igreja precisa ter qualidade. Essa igreja precisa ter a graça, a bondade, a presença, a bênção, o brilho do Espírito Santo. Nós oramos nesta hora, Espírito Santo de Deus, converte os nossos corações, para que vivamos uma vida, Senhor, de aliança com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida sincera na presença do Senhor. Eu oro, Senhor, por pais, por mães que estão aqui hoje, para que o Senhor dê a eles sabedoria, dê a elas sabedoria, para que eles sejam, Senhor, pessoas, instrumentos de Deus, meios de Deus, meios de graça, para alcançar, Senhor, a vida dos seus filhos e o coração dos seus filhos. Que o Senhor te levante mães, levante pais, com ousadia de alma, de buscar a Deus e levar a sua família para os pés de Jesus. Tira de nós, Senhor, todo sonho materialista que se antecipa e se coloca antes do sonho de fazer a nossa família prosperar espiritualmente. Não deixe, Senhor, famílias que estão aqui hoje morrerem, definharem, se acabarem, Senhor, na vida espiritual, e por outro lado investindo coisas muito esplendorosas, investimentos muito grandes na vida material. Acorda a nossa igreja, que nós possamos amar a Bíblia e menos o celular, que nós possamos, Senhor, estar disposto mais a perdoar, a amar nossos irmãos, ó Deus, do que espalhar contenda entre os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esse povo zeloso, que se preocupa muito mais com o Deus que nós servimos do que com outras coisas deste mundo que está passando. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos uma igreja que ame a Tua palavra, que se desperte para Deus
E que Deus não precise lançar sobre nós um juízo terrível, mas venha sobre nós esta graça, essa misericórdia do Senhor diariamente, que nos mantém vivos e de pé na sua presença. Senhor, eu rogo tua bênção para a tua igreja, e que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos vindo de um período carnavalesco, né? Não que a gente estava brincando em carnaval, não é isso, né? Diga para o seu irmão do lado aí, por favor: Deus te abençoe e te guarde, e coloque sobre ti o seu rosto. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, por essa noite, por esse culto oferecido ao Senhor. Receba, Senhor, o culto da tua igreja, que veio te adorar, que veio te prestigiar, te agradecer, Senhor, pela bênção da salvação, pela vida, pela saúde, por estarmos na tua presença. Pai, obrigado por cada visitante que veio hoje aqui nos visitar, entrou nesta casa, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, lhe renovando, lhe restaurando, lhe alcançando poderosamente. Pai, abençoa a nossa semana, conduz esta igreja com a mão poderosa que o Senhor tem sempre nos sustentado. Abençoa, Deus, todas as famílias aqui representadas, que a mão do Senhor visite a tua igreja, continue visitando o teu povo, renovando nela, ó Senhor, aquilo que é bom aos teus olhos. Pedimos, Pai, abençoa a todo o teu povo, concede uma semana de vitória, vai visitando todos os nossos parentes, aqueles irmãos que estão enfermos também, que o Senhor ministre cura, renovo sobre a sua saúde, que o Senhor visite toda a família, nosso país, Senhor, os países em guerras também. Oramos para que o Senhor sossegue os corações, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos mantenha protegidos debaixo da sua boa mão salvadora. Pai, é no teu nome que nós nos louvamos o Senhor e te damos graças, porque nesta noite, neste dia, o Senhor aprove-nos estar na tua casa. Agora leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma noite de sono tranquilo. Renova nossas forças para mais um dia de trabalho amanhã, com a graça e com a paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e poderoso Pai, e as divinas e doces consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus de hoje e para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, é o único Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome. Entregue seu culto a Deus e vá em paz em nome de Jesus.